O céu estava nublado naquela manhã, como se refletisse o peso no coração de Isadora. A menina de apenas 12 anos segurava com força a mão da mãe, Clarice, enquanto subiam os degraus frios do tribunal. Clarice, com seu uniforme de enfermeira dobrado com cuidado na bolsa e os olhos vermelhos de noites mal dormidas, não dizia nada. Havia um silêncio entre elas que gritava mais do que qualquer palavra. Isadora não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sabia que sua mãe estava sendo acusada de algo terrível. Diziam nos jornais que Clarice havia deixado um paciente morrer por negligência. Mas Isadora conhecia sua mãe. Sabia que ela nunca viraria as costas para alguém em sofrimento. No bairro inteiro, todos conheciam Clarice como a enfermeira que dava comida do próprio bolso para os pacientes carentes, que voltava do plantão com os pés inchados, mas com um sorriso no rosto. Na sala de espera do tribunal, jornalistas cochichavam entre si, câmeras piscavam, e o nome de Clarice aparecia nos monitores. Julgamento de enfermeira acusada de negligência no caso que chocou o país. Ao lado das manchetes, o nome que mais aparecia era o de Dr. Otávio Farias, o advogado que prometia limpar o sistema de saúde e que havia assumido a acusação com entusiasmo incomum. Clarice sabia quem ele era, um homem com contatos poderosos e fama de manipular processos a seu favor. Era respeitado por alguns, temido por muitos. O que ninguém comentava abertamente era sua relação velada com a direção do hospital onde Clarice trabalhava. A mesma direção que, dias antes da acusação, havia silenciado outros funcionários que ameaçavam falar demais. Isadora observava tudo com atenção. Ela não era adulta, mas sua inteligência era viva e seu instinto forte. Percebia que havia algo errado, não apenas com a acusação, mas com as pessoas ao redor. Era como se todos estivessem fingindo que aquilo era apenas um caso comum. Mas para ela, era o começo de algo muito maior. E ela estava disposta a descobrir o que, mesmo que tivesse que enfrentar um mundo de adultos sozinha. No banco de madeira do corredor do tribunal, Clarice tentava manter a calma, mas seus olhos denunciavam o desespero. Isadora sentava ao seu lado, ainda de uniforme escolar, abraçando os joelhos com força. O murmúrio ao redor era abafado, mas a tensão era quase palpável. Isa, começou Clarice, com a voz embargada, eu preciso que você seja forte, meu amor. Existe uma chance de eu não voltar para casa com você depois de hoje. Isadora arregalou os olhos, tentando segurar as lágrimas. Mas, mãe, você não fez nada. Eles não podem te prender por algo que você não fez. Clarice segurou o rosto da filha com carinho. Às vezes, Isa, o mundo não é justo. Nem sempre a verdade é suficiente. Aquelas palavras não saíram da cabeça da menina. Quando Clarice entrou na sala de audiência, Isadora ficou no corredor, mas seus olhos não paravam de vasculhar o ambiente. E foi então que viu um jovem esbarrar numa pilha de pastas e derrubar tudo no chão. Ela correu para ajudar. Você tá bem? Tô sim, respondeu o rapaz, sorrindo com certo embaraço. Obrigado. Sou o Lucas, estagiário aqui no fórum. E você? Isadora. Minha mãe está sendo julgada, mas ela é inocente. Eu sei que é. Lucas olhou para ela com surpresa, depois com empatia. Eu ouvi falar desse caso. Tem algo estranho acontecendo nisso tudo. Se você quiser,
posso tentar te ajudar a entender melhor os documentos. Na mesma tarde, algo inesperado aconteceu. Uma mulher loira, de olhar inquieto, entrou discretamente no tribunal e se sentou ao fundo. Isadora a reconheceu de uma foto antiga. Era Helena, ex-colega da mãe no hospital. Ela ficou por alguns minutos e saiu sem dizer uma palavra. Mas antes de ir, cruzou o olhar com Clarice e abaixou a cabeça, como se carregasse um fardo invisível. Isadora sentiu um frio na espinha. Havia mais pessoas envolvidas do que ela imaginava. E o silêncio delas parecia mais perigoso do que qualquer acusação. Era tarde da noite quando Isadora, sozinha no pequeno apartamento onde morava com a mãe, decidiu arrumar a bolsa de Clarice. A mãe sempre foi organizada, mas naquela semana, com tanto estresse, os papéis estavam todos bagunçados. Enquanto separava documentos médicos e contas atrasadas, um pequeno objeto caiu de um bolso lateral, um pendrive preto, sem identificação. Isadora franziu a testa. Não lembrava de ter visto aquilo antes. Curiosa, ligou o notebook antigo da mãe e inseriu o dispositivo. Havia uma pasta com o nome confidencial, urgente. Ela clicou. Vários PDFs e planilhas saltaram na tela. Havia gráficos, registros de plantões, e-mails trocados entre diretores e médicos do hospital. Mesmo sem entender os termos técnicos, uma coisa ficou clara: havia dados conflitantes sobre horários de atendimento, assinaturas diferentes em prontuários e até uma troca de nomes em relatórios clínicos. Assustada, Isadora salvou uma cópia e no dia seguinte, encontrou Lucas no pátio externo do fórum. Eu encontrei isso na bolsa da minha mãe. Tem coisa estranha aqui, mas eu não entendo direito, disse ela, entregando o pendrive com as mãos trêmulas. Lucas levou o material para analisar com calma. Algumas horas depois, ele a chamou em tom urgente. Isa, isso aqui é muito sério. O prontuário do paciente que morreu foi adulterado. A hora da entrada no hospital foi alterada digitalmente. E há um e-mail da direção pedindo descrição sobre o caso. Isso é manipulação de prova. Enquanto isso, no gabinete do juiz responsável pelo processo, Dr. Breno, um envelope anônimo chegou com uma nota digitada em letras frias. Faça seu trabalho e acelere a sentença. Justiça demais pode ser perigosa. O juiz, experiente, sentiu o peso da ameaça. Ele já havia percebido inconsistências no processo, mas agora tudo parecia ainda mais nebuloso. Sabia que Clarice talvez estivesse no meio de uma rede de corrupção muito maior. E, naquele momento, percebeu, o caso daquela enfermeira simples poderia ser a ponta de um escândalo monstruoso. Na calada da noite, Clarice aguardava em silêncio dentro de um carro estacionado próximo a uma praça afastada. As luzes do poste oscilavam e os sons da cidade pareciam distantes. Isadora havia insistido em ir junto, mas Clarice pediu que ela ficasse em casa. Aquela conversa era perigosa demais. Poucos minutos depois, Helena apareceu. Cabelos presos, rosto cansado, olhar em constante movimento. Entrou no carro rapidamente, sem dizer nada nos primeiros instantes. Clarice segurou sua mão. Obrigada por vir. Helena respirou fundo e olhou para o nada, como se tentasse encontrar coragem dentro de si. Clarice, o que fizeram com você é cruel. Eu fiquei calada por medo. Mas não aguento mais carregar isso.
Ela então começou a contar o que sabia. A morte do paciente, que teria ocorrido por negligência, na verdade foi resultado de uma decisão administrativa. A direção do hospital, pressionada por cortes de verbas, emitiu uma ordem interna para negar atendimentos considerados não urgentes, mesmo quando havia risco de vida. Médicos e enfermeiros foram orientados a evitar internações e procedimentos caros. Aquele homem que morreu esperou mais de 1 hora para ser atendido. E quando finalmente o fizeram, já era tarde. Eu lembro que você implorou para usar a sala de emergência, mas eles disseram que não. E depois, quando tudo explodiu, precisavam de alguém para culpar. Você era a mais vulnerável, Clarice. Sem advogado, sem proteção política. Clarice levou as mãos ao rosto, tentando conter o choro. Era uma dor misturada com revolta. Aquilo confirmava o que ela já suspeitava, mas ouvir da boca de uma testemunha era devastador. Então você vai contar isso ao juiz? Helena hesitou. Seus olhos ficaram marejados. Eu quero, mas não posso. Meu marido faz parte da diretoria. Se eu falar, ele perde o emprego. E com isso, nossa casa, nosso sustento. Eles vão destruir a gente, Clarice. Você não tem ideia do que essas pessoas são capazes de fazer. O silêncio voltou a tomar conta do carro. Clarice entendia o medo de Helena. Mas agora, mais do que nunca, sabia que precisava lutar. Mesmo sozinha. Mesmo sem testemunhas. Porque a verdade estava sufocada. E alguém teria que libertá-la. O telefone tocou no início da manhã. Clarice atendeu com mãos trêmulas. A voz do outro lado era seca e direta. Senhora Clarice, sinto informar, mas não poderei continuar representando-a questões pessoais. Boa sorte no julgamento. A ligação foi encerrada antes que ela pudesse responder. Clarice ficou paralisada, o telefone escorregando por entre seus dedos. O chão parecia desaparecer sob seus pés. O julgamento estava a dias de acontecer, e agora, ela estava completamente sozinha. Sentou-se à mesa da cozinha e chorou em silêncio. Não por medo da prisão, mas pela sensação de abandono, pela injustiça, pela impotência. Isadora observava tudo da porta do quarto, sem fazer barulho, até que tomou coragem e se aproximou. Mãe, e se eu falasse por você? Clarice levantou o rosto, surpresa. O quê? Eu posso te defender. Não como advogada de verdade, eu sei. Mas eu posso contar o que vi, o que encontrei. Posso falar do pendrive, dos papéis, da Helena. De tudo. O juiz tem que ouvir. Isa, isso é perigoso. Eles não vão deixar uma criança falar num tribunal. Eles têm que deixar, respondeu ela, com firmeza. Eu sou filha da acusada. E eu vi a verdade com meus próprios olhos. 2 dias depois, já no tribunal, Isadora, vestida com o uniforme mais formal que tinha, foi levada à sala de audiência fechada. A promotora Sandra, séria e inflexível, protestou energicamente. Meritíssimo, com todo o respeito, essa menina não é parte no processo. Isso é emocionalismo barato. Mas o juiz Breno, cansado das manobras e já desconfiado das falhas no caso, olhou diretamente para Isadora. Ela, apesar de pequena, sustentava o olhar com coragem.
A verdade pode vir de onde menos se espera, promotora, disse ele calmamente. Vou ouvi-la. Mas em sessão reservada, como prevê a lei para menores de idade. Sandra bufou em silêncio. Clarice, sentada ao fundo, lutava contra o impulso de correr e abraçar a filha. Naquela tarde, o tribunal não testemunhou apenas um depoimento. Assistiu ao nascimento da coragem pura, de uma menina que decidiu enfrentar um sistema inteiro com nada além da verdade no coração. Na sala silenciosa, com as cortinas fechadas e apenas o juiz, a promotora Sandra e uma escrivão presente, Isadora se sentou na cadeira destinada às testemunhas. Suas pernas mal alcançavam o chão, mas sua postura era firme. Os olhos grandes e determinados fitavam o juiz Breno, que, com semblante sério, aguardava em silêncio. Pode começar, Isadora, disse ele, em tom gentil, mas atento. Ela respirou fundo e começou. Eu achei um pendrive na bolsa da minha mãe. Tinha um monte de documentos do hospital. Eu não entendi tudo, mas levei pro Lucas, que é estagiário aqui. Ele viu que o horário do paciente foi mudado. Que alguém mexeu no prontuário. E também tinha um e-mail pedindo para esconder o que aconteceu. Sandra, até então de braços cruzados, se mexeu na cadeira. Franziu a testa, desconfiada. E como exatamente você teve acesso a esses documentos? Perguntou, em tom ríspido. Estavam com a minha mãe. Ela nem sabia que tinha esse pendrive. E o Lucas disse que era importante. O juiz Breno olhava cada expressão da menina, cada hesitação e cada palavra dita com uma sinceridade difícil de ignorar. Aquilo não era um discurso ensaiado. Era a voz limpa de alguém que só queria justiça. Nesse momento, a porta se abriu discretamente. Lucas entrou com uma pasta nas mãos, autorizado previamente pelo juiz. Caminhou até a mesa e entregou os novos documentos que havia conseguido com a ajuda de uma repórter investigativa. Meritíssimo! Aqui estão registros de outros 2 processos antigos envolvendo a mesma diretoria do hospital onde Clarice trabalhava. Um deles também envolveu alteração de prontuário e ocultação de provas, mas foi arquivado por falta de testemunhas. Sandra pegou os documentos, analisando com olhos estreitos. Sua expressão começou a mudar. Os dados batiam. Os nomes dos envolvidos eram os mesmos. O padrão se repetia. O juiz Breno fechou os olhos por um instante. Um silêncio pesado tomou conta da sala. A imagem daquela menina, sentada ali com tanta coragem, contrastava com as mentiras que começavam a se desfazer diante de todos. A dúvida estava plantada. E ela crescia a cada segundo, rompendo o solo duro da injustiça com a força da verdade. As primeiras imagens da audiência começaram a circular nas redes sociais no dia seguinte. Uma foto de Isadora sentada diante do juiz, olhos firmes e voz segura, viralizou com a legenda: menina de 12 anos desafia o sistema para defender a mãe injustamente acusada. Em poucas horas, o caso de Clarice deixou de ser apenas mais um processo esquecido nos corredores do tribunal e passou a ocupar manchetes de jornais, portais de notícia e programas de TV. Foi nessa maré de atenção que surgiu Carla Mendes, uma repórter investigativa conhecida por expor escândalos de corrupção e abusos institucionais. Movida pelo impacto do depoimento de Isadora, Carla mergulhou nos bastidores do hospital.
Começou a procurar por ex-funcionários que haviam saído silenciosamente nos últimos anos, muitos deles por motivos pessoais ou cortes administrativos. Com um microfone escondido e uma câmera discreta, Carla encontrou Dalva, uma ex-técnica de enfermagem que vivia atualmente no interior, longe da cidade grande. Dal visitou no início, mas ao ver o vídeo de Isadora falando com o juiz, sua expressão mudou. Aquela menina tem mais coragem do que todos nós juntos, disse ela, emocionada. Eu tenho algo guardado há muito tempo. Mas sempre tive medo. Dalva abriu uma gaveta antiga e retirou um gravador antigo, envolto em um pano. Lá dentro, estavam horas de conversas gravadas nos corredores do hospital, durante os plantões. Em uma delas, um superior exigia que os protocolos fossem flexibilizados para reduzir gastos com exames e internações. Em outra, uma médica chorava após ser impedida de internar um paciente grave por restrições orçamentárias. Carla levou o material imediatamente ao tribunal. No apartamento modesto onde Clarice e Isadora moravam, as duas assistiam à reportagem na televisão. Clarice apertava a mão da filha, lágrimas escorrendo pelo rosto. Você conseguiu, minha menina, murmurou Clarice, com a voz embargada. Você não só me defendeu, você acordou um país. Isadora sorriu timidamente, mas por dentro, sentia um orgulho imenso. O que começou como desespero solitário estava agora se transformando em uma onda de justiça, impulsionada pela verdade, e por uma filha que nunca acreditou que sua mãe estivesse sozinha. A repercussão do caso de Clarice tomou uma proporção inesperada. Jornais impressos, rádios e até canais internacionais começaram a destacar a história da enfermeira acusada injustamente, e da filha corajosa que ousou e enfrentou o sistema. A imagem de Isadora, com sua franja cobrindo levemente os olhos e as mãos firmes diante do juiz, tornará-se símbolo de resistência e verdade. Foi nesse cenário que Carla Mendes, uma das jornalistas investigativas mais respeitadas do país, decidiu mergulhar no caso. Ao assistir ao depoimento de Isadora, algo dentro dela despertou. Havia verdade ali. E quando há verdade, há sempre alguém tentando escondê-la. Carla iniciou sua apuração buscando nomes antigos nos registros do hospital. Conversou com um porteiro que havia sido demitido sem justificativa, com uma enfermeira que pediu transferência após sofrer ameaças veladas, com médicos silenciados por pressão hierárquica. Mas foi o depoimento de Dalva, uma ex-técnica de enfermagem, que mudou tudo. Dalva havia trabalhado com Clarice por anos. Agora, morando sozinha em uma cidade afastada, ela ainda carregava o peso do que presenciou. Quando Carla chegou, encontrou uma mulher cansada, mas com os olhos atentos. Eu nunca falei com ninguém sobre isso, disse Dalva, depois de um longo silêncio. Mas não dá mais para fingir que não aconteceu. De uma velha caixa de sapatos, Dalva retirou um pendrive com arquivos de áudio gravados durante vários plantões. Vozes de diretores ordenando cortes em atendimentos, manipulação de horários de entrada de pacientes e até mesmo ameaças sutis a funcionários que desobedecessem. Isso aqui é o que sobrou da minha coragem, disse ela, entregando o material a Carla. Mas talvez agora sirva para alguma coisa. Enquanto isso, no pequeno apartamento da família, Clarice assistia à reportagem de Carla ao lado da filha. As palavras da jornalista ecoavam pela sala, e graças à coragem de Isadora, uma rede de omissões e abusos começa a ser desmontada. Clarice olhou para Isadora, com lágrimas nos olhos e a voz embargada.
Eu nunca imaginei que minha filha de 12 anos, fosse ser minha salvação. Isadora, sem dizer nada, apenas encostou a cabeça no ombro da mãe. Pela primeira vez em semanas, o silêncio que tomava conta do lar era de alívio, e não mais de medo. As gravações de Dalva foram entregues pessoalmente a Carla em uma manhã chuvosa. A repórter, ciente do peso daquele material, passou a noite revisando cada segundo de áudio. Vozes abafadas, ordens secas, palavras como ignorar protocolo, corte de gastos e silêncio absoluto se repetiam em diferentes registros. Era mais do que uma prova, era um dossiê da verdade esquecida. Em menos de 24 horas, a matéria foi ao ar em horário nobre. Exclusivo, gravações revelam ordens ilegais no hospital que acusa Clarice. A matéria incluía trechos das gravações, entrevistas com ex-funcionários protegidos por anonimato e imagens do processo. O país parou para ouvir. O escândalo explodiu como um incêndio em mato seco. Protestos começaram a surgir nas redes sociais, exigindo justiça para Clarice. Médicos e enfermeiros começaram a se manifestar anonimamente em apoio. Diante da comoção nacional, o juiz Breno ordenou imediatamente uma nova análise do caso, interrompendo temporariamente o julgamento e convocando toda a diretoria do hospital para prestar depoimento sob juramento. Helena, após dias de silêncio e conflitos internos, decidiu que era hora de falar. Procurou diretamente o juiz e declarou estar disposta a testemunhar oficialmente. Sua decisão, tomada entre lágrimas e tremores, foi movida não só pela culpa, mas pela força que viu em Isadora, e pela coragem de Dalva ao se expor publicamente. Enquanto isso, o advogado Dr. Otávio Farias, que até então participava discretamente dos bastidores da acusação, desapareceu do fórum. Quando um mandado de intimação foi emitido para que ele prestasse esclarecimentos, soube-se que havia comprado passagens para o exterior. Porém, antes que pudesse embarcar, foi interceptado pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos. Seu passaporte foi confiscado, e ele foi conduzido para prestar depoimento sob suspeita de obstrução de justiça e envolvimento direto com as ordens ilegais da administração do hospital. Clarice recebeu a notícia com as mãos no rosto, incrédula. Do lado, Isadora observava tudo com olhos ainda atentos, mas agora, pela primeira vez, havia esperança. A luta estava longe de acabar, mas a muralha que parecia intransponível estava finalmente começando a ruir. O tribunal estava lotado naquela manhã. Jornalistas, fotógrafos, advogados, curiosos. Todos aguardavam o desfecho do caso que havia se transformado em símbolo nacional de injustiça e resistência. Clarice estava sentada com as mãos entrelaçadas no colo, ao lado de sua filha. Isadora mantinha o olhar fixo no juiz, como fizera desde o primeiro dia. Mas dessa vez, havia algo diferente no ar, um silêncio carregado de expectativa e justiça iminente. Quando o juiz Breno leu sua decisão, a tensão se desfez como um fio de arame que finalmente cedeu. Diante das provas apresentadas, dos novos testemunhos e das investigações complementares, este tribunal reconhece que a senhora Clarice da Silva foi vítima de uma armação orquestrada por membros da administração hospitalar. Declaro, portanto, sua total absolvição das acusações. Um sussurro percorreu a sala, seguido por aplausos tímidos que logo cresceram em intensidade. Clarice fechou os olhos, respirou fundo e abraçou a filha com força. Não disse nada. Não precisava.
Isadora, com os olhos brilhando, apertou o braço da mãe, como quem dizia, conseguimos. Poucos dias depois, o Ministério Público anunciou oficialmente a abertura de uma investigação criminal contra os diretores do hospital, incluindo o ex-presidente do conselho e membros do setor jurídico. As gravações de Dalva, os documentos entregues por Lucas e o depoimento de Helena formaram a base de uma denúncia robusta. Apesar da absolvição, Clarice ainda enfrentava os olhares desconfiados de alguns vizinhos e colegas. Seu nome, antes associado à dedicação e cuidado, agora carregava a cicatriz da dúvida. Mas algo poderoso começou a acontecer. Uma onda de solidariedade tomou conta das redes, com milhares de mensagens de apoio vindas de todo o país. E então, chegou o convite. Isadora foi chamada para participar de uma entrevista ao vivo em um dos principais programas jornalísticos do país. Sentada diante das câmeras, vestindo uma roupa simples, mas com a mesma postura firme de sempre, Isadora falou com o coração. Eu só queria que o mundo soubesse quem é a minha mãe de verdade. Ela não é uma criminosa. Ela é quem me ensinou a cuidar dos outros, mesmo quando ninguém está olhando. A apresentadora, visivelmente emocionada, não conseguiu conter as lágrimas. E, naquele momento, diante de milhões de telespectadores, o país inteiro pôde ver com clareza aquilo que a justiça por pouco não deixou passar: a força do amor, a coragem da verdade, e a grandeza de uma filha que jamais deixou sua mãe sozinha. Meses haviam se passado desde que o tribunal absolveu Clarice, mas a vida para ela e sua família começava a ganhar novos contornos, ainda que marcados pelas cicatrizes da batalha travada. Na nova unidade de saúde da cidade, Clarice assumiu o cargo de coordenadora de enfermagem. Não mais uma funcionária silenciosa, agora era reconhecida pelo seu trabalho impecável e pelo respeito conquistado entre colegas e pacientes. O ambiente era diferente. As pessoas a cumprimentavam com um sorriso genuíno, conscientes da injustiça que ela havia sofrido. Clarice sentia que, enfim, podia respirar e dedicar-se àquilo que sempre amou: cuidar das pessoas. Lucas, por sua vez, conseguiu uma vaga de estágio no Ministério Público. Seu envolvimento no caso e a parceria com Isadora chamaram a atenção dos responsáveis. Agora, mais perto das investigações e processos, ele sentia que poderia ajudar a construir uma justiça mais verdadeira e acessível. Helena, marcada pelo medo que a manteve calada por tanto tempo, decidiu mudar de vida. Separou-se do marido e se mudou para uma cidade distante, buscando recomeçar sem os fantasmas do passado. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas precisava preservar sua integridade e paz de espírito. Num gesto que surpreendeu a todos, a promotora Sandra pediu desculpas publicamente a Clarice durante uma coletiva de imprensa. Com um tom firme, mas sincero, reconheceu os erros cometidos no processo e afirmou seu compromisso com a justiça real, não apenas com a formalidade dos papéis. O ponto alto da retomada de Clarice e Isadora aconteceu numa tarde clara, em um auditório lotado, onde Isadora fora convidada para falar em um evento sobre justiça infantil. Quando seu nome foi anunciado, a menina subiu ao palco com passos decididos. Segurando o microfone, olhou para a plateia e disse, com a voz firme que havia conquistado o país: "Minha mãe não está sozinha." Um silêncio reverente tomou conta do local, seguido por uma onda de aplausos emocionados que parecia não ter fim. Ali estava mais do que uma frase, estava a vitória do amor, da coragem e da verdade que, juntas, derrubam qualquer muro de injustiça.